Até mesmo dentro do processo da hipnoterapia, você vai ter vários tipos de abordagens dentro da hipnoterapia. Você pode pegar alguém que trabalha mais com hipnose ericksoniana, através de metáforas, histórias. Você pode pegar alguém que trabalha mais com hipnose clássica, através de sugestões mais diretas. Às vezes muito focado em regressão. Às vezes você vai trabalhar alguém que trabalha com hipnose transformacional, que junta tudo isso e trabalha também a noção do presente. Então tem vários tipos de processos terapêuticos diferentes que você pode se identificar mais com um ou mais com o outro. Tem terapias que trabalham outro tipo de... Você pode trabalhar, tem gente que pode se conectar com cromoterapia, tem gente que vai se conectar com barra de axis, tem gente que vai se conectar com massoterapia, tem gente que vai se conectar com acupuntura, tem gente que vai se conectar com formas diferentes de terapia. Você tem que entender qual eu me identifico mais. Então não dá para generalizar tudo como se fosse uma coisa só. E outra, o que eu recomendo para o terapeuta que deseja jogar num próximo nível? Você vai aprendendo cada vez mais e juntando para ir criando a sua digital. Um exemplo, ontem o Renato estava dando uma aula sobre controle de dor dentro do movimento transformacional. Ele é um membro do movimento, especialista também nessa questão de controle de dor, e ele é massoterapeuta. Olha que legal. Então ele pegou os conhecimentos do movimento transformacional e linkou com o processo de massoterapia dele. E ali ele criou algo que é muito diferente do que os outros massoterapeutas fazem. Então quando você vai no Renato como massoterapeuta, cara, é muito diferente de um outro massoterapeuta. Não dá para você generalizar que todo mundo é igual. E outra, talvez esse outro massoterapeuta diferente, ele pode ter um conhecimento em outra área que o Renato não tem também. Gente, a hipnose transformacional, sabe o que é o legal? Ela não se limita à hipnose. É um estilo de vida. Ela é uma filosofia de vida. Vocês vão entender isso mais, quem é membro do movimento começa a entender isso mais. Tem gente que fala, não, mas isso daqui não é para hipnose transformacional. Cara, a hipnose transformacional é estilo de vida. Se construir um novo estilo de vida não faz sentido, entenderam? É construção de um novo estilo de vida, trabalhando dois princípios, ressignificação e clareza. Ressignificação e clareza. Clareza, eu não preciso necessariamente voltar no passado para mudar. Isso é clareza. Segundo, ressignificação. É trabalhar coisas que aconteceram para mudar no presente. Como assim? Vou dar dois exemplos aqui. Se sempre fosse necessário, vamos pegar esses mitos aqui também, ó. Vou pegar outros mitos aqui sobre o processo terapêutico. Isso aqui é muito disseminado, inclusive por grandes nomes do mercado de terapia. Inclusive, grandes referências propagam esse mito que eu vou falar aqui agora. Olha isso. Esse mito de achar que para trabalhar dentro do processo terapêutico, você deve voltar no passado e trabalhar um trauma do passado, senão a pessoa não vai mudar. Esse é um mito enorme, gigantesco. Você pode trabalhar o passado e ressignificar? Pode. Mas nem de longe é a única forma, até porque isso não tem o menor sentido neurocientificamente falando. Por quê? Porque você vive só no presente, você não vive no passado, não. Um exemplo prático, você já pensou se todo mundo que fosse se transformar ou passar por um processo de mudança, tivesse que voltar no passado e fazer as pazes com a história dele, todas as pessoas? Cara, não ia ter ninguém parando de fumar, não ia ter ninguém tendo clareza no presente. Isso aqui é um exemplo? Pode ser que nasceu seu filho e você estava num processo de, baixa autoestima, de repente nasceu seu filho e você resgata aquela autoestima, você volta a sentir vontade de viver de novo. Pode ser um acontecimento que te motiva no presente, que te transforma no presente. Não é só... Imagina isso. Você pode construir novas memórias agora. Um exemplo prático. Vamos supor que uma pessoa, ela tem medo de falar em público. Se essa pessoa tem medo de falar em público, ela provavelmente teve um evento traumático que pode ter atrapalhado ela. Eu posso trabalhar esse evento traumático? Posso. Tem técnicas de ressignificação que são ensinadas dentro da hipnose transformacional. Só que eu não preciso obrigatoriamente. Por quê? Porque do outro lado eu posso construir uma nova memória no presente. E tem técnicas também para ajudar nessa construção da nova memória no presente. E isso não cria um deslocamento de sintoma, como existia aqueles mitos
Por exemplo, isso aí era um mito da psicanálise. Ah, vai deslocar o sintoma. Isso não faz o menor sentido neurocientificamente falando. Por quê? Porque você só vive no presente. Imagina isso. Se antes eu associava o falar em público com a pessoa me rejeitando, imagina isso. Vamos supor aqui que na minha infância meus coleguinhas abusaram de mim. Aí o coleguinha abusou de mim e aí eu crio uma memória de toda vez que eu vou falar, as pessoas vão abusar de mim, eu generalizo isso, crio essa distorção, aí eu começo a se sentir travado, minha mãe falava que eu era quietinho, aí eu crio um monte de crença limitante sobre me comunicar em público, beleza. Aí eu chego no presente e um dia no presente eu vou fazer assim, eu vou dar um passo para me comunicar. E no presente, de repente todo mundo me aplaude de pé e me diz que eu sou incrível, me dá um abraço e eu me sinto melhor. Sabe o que acontece? Eu reconsolido aquela memória. Onde antes eu imaginava que existia um sentimento de rejeição, agora eu começo a neuroassociar com um sentimento de aceitação. Porque uma nova memória está sendo implantada. Vocês estão entendendo isso? Então, na próxima vez que essa pessoa for falar no palco, ela tem aquela ideia. Eu vou resgatar o momento que eu fui rejeitado ou eu vou resgatar o momento onde eu fui aplaudido de pé? Se aquele momento que ela foi aplaudido de pé tiver força suficiente para criar conexões neurais fortalecedoras, pode ser que, cara, ela reconsolidou a memória no presente. Então você pode usar tanto a ressignificação, funciona? Funciona. E eu ensino isso também dentro do movimento transformacional. Ou você pode usar o processo de clareza, que funciona? Funciona e funciona muito bem. E eu mostro isso também dentro do movimento transformacional. Estão caindo fichas aqui para vocês? Então é muito comum, as pessoas até, outro mito muito comum, achar que trabalhar com hipnose é sempre ter que trabalhar com regressão. Ah, se eu vou trabalhar com hipnose, eu vou ter que trabalhar com regressão. Esse é um mito muito comum. Ou se eu vou trabalhar com processo terapêutico, eu sempre vou ter que trabalhar com coisa do passado. Não, eu posso trabalhar com coisa do passado? É eficiente? É também, mas não é a única forma.